Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o recurso de filtro por e-mail. E para que a gente utiliza esse recurso? Aqui no exemplo eu trouxe um dashboard de atingimento de meta. Então eu tenho os meus vendedores aqui na loja, só que eu quero disponibilizar os dados de venda para cada um deles sem que eles vejam os dados dos outros vendedores. Então eu vou compartilhar esse link do relatório com eles e quando eles acessarem, eles só vão ter acesso aos dados deles. E como que a gente faz isso? Através dessa função de filtro por e-mail que eu vou explicar nessa aula de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria que você lembrasse de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de Looker Studio. E também, se esse vídeo te ajudar, se você gostar, deixa o joinha aí que me ajuda demais também para compartilhar com outras pessoas. Vamos então começar com o nosso exemplo aqui. Então, eu criei aqui um dashboard de exemplo, tá? Para a gente construir junto nessa aula. E como eu falei, aqui é um dashboard de atingimento de metas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a vendedora Renata. No período aqui que eu escolhi de 1 de dezembro a 31 de dezembro, ela fez 1.358 em vendas, ela tinha essa meta de 1.210, então ela conseguiu o atingimento de 112% da meta dela. Aqui embaixo a gente tem um gráfico diário, então a cada dia a gente consegue ver o quanto que ela vendeu na linha azul e qual que seria a meta dela no dia também na linha laranja. E aqui a gente também tem um filtro de vendedor, então eu coloquei só dois de exemplo e a gente também tem aqui, seria eu, né, o outro vendedor. E se a gente selecionar aqui, a gente vê que eu estou abaixo do atingimento aí da meta. Só que qual que é o objetivo aqui? Quando eu disponibilizar, né, compartilhar o link desse dashboard para o meu vendedor, por exemplo, para a Renata, eu quero que quando ela entrar no relatório apareça apenas os valores dela e que ela não consiga escolher ali no filtro outros vendedores para que ela veja também os valores. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, só para começar, eu gostaria de mostrar como que está a nossa base de dados. Eu vou abrir aqui. Na nossa base de dados, a gente tem essas duas abas. Temos a aba de vendas e a aba de meta diária. Na aba de vendas, a gente tem aqui a coluna de data, a coluna de vendas. Então, qual que foi o valor vendido por cada vendedor em cada dia. Quem que foi o vendedor? Que nesse exemplo aqui eu tenho apenas dois, que seria o Pedro e a Renata. E eu tenho aqui a coluna do e-mail do vendedor, que seria essa coluna que a gente vai utilizar para fazer aquela função ali do filtro por e-mail. Tá? Então eu coloquei esse e-mail fictício, né? E esse aqui é o meu e-mail ali que eu criei para fazer esse teste. E na outra aba, pessoal, eu criei também uma meta diária. Então, para cada dia a gente tem uma meta de vendas para cada vendedor. Então, foi assim que a gente conseguiu construir esse dashboard aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como que aparece o dashboard para o vendedor, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou compartilhar com o meu e-mail de vendedor, que seria esse daqui, tá? Vou vir aqui em compartilhar, como eu já ensinei vocês. Vou colocar aqui o e-mail. No caso aqui eu já tinha compartilhado, então ele não vai aparecer aqui novamente. A gente vai compartilhar aqui e aqui ele vai aparecer aqui embaixo, compartilhado. Vou deixar aqui como leitor mesmo e vou dar um concluído. Só que antes de eu entrar no dashboard lá na outra conta, eu preciso ativar essa opção do filtro por e-mail. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui no menu Recurso, Gerenciar fontes de dados. Nós vamos procurar a aba que a gente utiliza o e-mail do vendedor, que seria a aba Vendas, né, que seria essa daqui. A gente vai em Editar. E essa função do filtro por e-mail, ela vai estar aqui em cima, nessa opçãozinha aqui. Então, a gente pode clicar, filtrar por e-mail, e ativar essa opção aqui, filtrar dados por e-mail do visualizador. A gente vai selecionar a coluna que está o e-mail dos vendedores. Então, aqui, ó, e-mail vendedor. E pronto, agora ele já está filtrando através dos e-mails ali que a gente tem na base de dados. Se eu der um concluído aqui, vocês vão ver que não vai aparecer nenhum dado mais para mim, porque eu estou logado numa outra conta que não é nenhuma dessas duas. Então, eu já não tenho mais acesso aos dados. Agora eu vou abrir o dashboard lá na minha conta de vendedor para vocês verem como que fica.
Mas antes disso, eu vou deixar escondido esse filtro. Eu vou jogar ele aqui para trás, como se fosse a visão lá do vendedor mesmo, tá? Então, vou jogar aqui para o fundo. Agora eu vou abrir aqui lá na minha outra conta. Então, aqui eu já loguei na minha conta do Google, naquela conta de vendedor, tá? Então, para você conseguir visualizar os dados, tem que estar logado, né? O vendedor ali no nosso exemplo tem que estar logado na conta dele no Google para que ele consiga acessar o dashboard. Então, eu vou colar aqui o link do dashboard e agora a gente vai ter a visão como o vendedor consegue olhar os dados ali no Looker Studio. Então, vocês estão vendo que ele abriu diretamente nos dados do vendedor Pedro, porque ele está logado no e-mail dele. E os dados da Renata, a gente não consegue ter acesso aqui. Então, a gente vê aqui ó, que o Pedro, né, teve as vendas ali, a meta dele e o atingimento. E o filtro também aplica aqui no gráfico. Então, tudo ali que está linkado na base de dados com o e-mail do Pedro, a gente vai conseguir enxergar aqui e assim a gente consegue controlar o acesso aos dados. Então, imagina que na sua loja, aí, na sua empresa, tenham 10 vendedores, né? Ou 10 funcionários aí que precisam olhar os dados deles. Com esse filtro de e-mail, você consegue utilizar o mesmo dashboard, só que cada um vai conseguir apenas a visão dos seus dados. Aqui a gente consegue também filtrar o período. Então, se eu quiser colocar aqui 1 de dezembro até 15 de dezembro, a gente também consegue fazer essa troca. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou bem ruim no atingimento da minha meta, né? 78%. Então é isso, pessoal. Deu para entender, né, a função desse filtro por e-mail. E agora eu vou mostrar ali para vocês passo a passo como que foi construído isso. Caso você quiser acompanhar também, eu vou deixar a base de dados que eu utilizei no link da descrição. Então é só você abrir ela, criar uma cópia para que você consiga aí puxar essa base para o seu Looker Studio e fazer junto comigo. Pessoal, quando vocês forem fazer junto comigo, vocês não vão conseguir acessar, né, o dashboard ali porque está aqui com o meu e-mail. Então, o que vocês vão fazer quando vocês forem fazer o teste aí com vocês? Vocês vão copiar aqui o meu e-mail, vocês vão selecionar a coluna inteira, pode apertar um Ctrl H, cola esse meu e-mail e aqui embaixo vocês escrevam o e-mail que vocês utilizam aí. Por exemplo, né, vou colocar aqui pedro2@gmail.com, só como um exemplo. E aqui a gente vai clicar em substituir tudo. Então, vocês vão conseguir fazer aí o teste de vocês com o e-mail de vocês, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que ele substituiu cada linha que estava no meu e-mail anterior para o novo e-mail que eu coloquei. Aí vocês fazem aí com o e-mail de vocês para vocês conseguirem testar também o dashboard. Eu vou abrir aqui, então, um novo arquivo do Data Studio, novo relatório. Quando a gente inicia um novo relatório, ele já pede aqui para a gente linkar alguma base de dados. Então, vocês vão linkar aí a base que eu vou deixar na descrição. Então, vendas da loja. E a gente vai ter aqui as duas abas, vendas e meta diária. A gente vai puxar essas duas abas. Então, eu vou clicar aqui em vendas e adicionar. Vai carregar um pouquinho. E eu vou também já adicionar a outra aba de meta diária aqui também. Então, eu vou vir aqui em adicionar dados, planilha Google, vendas da loja, que é o nome da nossa planilha aqui. E agora eu quero a aba meta diária. Então, clico nela e aperto em adicionar. Vai carregar também. E agora a gente já tem carregado as nossas duas bases que a gente vai utilizar aqui. Eu vou deletar esse aqui. Então, pessoal, primeiro eu vou escolher aqui o tema do Looker Studio, do nosso relatório. Nesse botão aqui de tema e layout, eu vou escolher esse mais escurinho aqui, que é o que eu utilizei no meu exemplo. Então, cliquei nele, vou fechar de novo. E pessoal, para ser um pouquinho mais rápido, eu só vou copiar essa parte de cima do título. Então, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Então, aqui ele já colou para a gente. Você pode fazer o jeito que você achar melhor, tá? E agora a gente vai começar a colocar os dados. Então, primeiro, vamos inserir um filtro de período. E como que a gente insere ele aqui? Vamos aqui no adicionar um controle, controle de período. Então, eu vou pôr aqui do ladinho. Eu não vou fazer exatamente igual, tá, pessoal? Só para vocês entenderem qual que é a ideia aí da construção do dashboard. Vamos trocar também o nosso título. Então, colocar atingimento
de meta, aula, certo? Aqui a gente já selecionou então o nosso filtro de período. Agora vamos colocar esses valores aqui de venda, meta e atingimento. Eu também vou copiar esses textos aqui para ficar um pouco mais fácil, um pouco mais rápido também a aula, mas vocês podem também só inserir aqui o texto nessa opção de texto. E vamos colocar aqui os valores. Então, a gente tem primeiro os valores de venda. Como que a gente adiciona isso? A gente vai escolher aqui, adicionar um gráfico. E vamos escolher esse cartãozinho aqui, ó, visão geral. Clicando nele, a gente solta aqui embaixo. Ele vai carregar já alguma base de dados. Ele já puxou aqui da nossa aba vendas, né? A gente consegue ver aqui nas propriedades. A dimensão do período vai ser a nossa data, que é a nossa coluna aqui de data. E aqui na métrica, a gente vai querer a soma das vendas, né? Então, seria a soma dessa coluna B. E como que a gente faz isso? A gente pega aqui e vai selecionar a coluna vendas, certo? Aqui no nosso menuzinho da esquerda já está como soma, então ele está somando tudo. E antes, pessoal, como a gente está tratando com o real, né, a moeda real, a gente pode trocar aqui o tipo da fonte de dados. Então, se a gente vem aqui no menu de recursos e gerenciar a fonte de dados, vou vir aqui na nossa aba de vendas, eu consigo trocar aqui o tipo de informação que tem nessa coluna. Então, as vendas, eu quero que ela seja reconhecida como moeda. Então, eu venho aqui em moeda e vou selecionar real brasileiro. E vou dar um concluído. Quando eu fizer isso, ele vai alterar aqui para a gente os valores de vendas para real. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou tirar esse título aqui que está dentro. Então, vou vir aqui em propriedades, estilo. E vou vir nessa opção aqui, ocultar nome da métrica. Tá? Eu não vou deixar tão bonitinho assim, só para a gente não demorar muito na aula. Mas depois vocês podem ir acertando do jeito que vocês quiserem. Agora a gente vai puxar aqui o valor da meta. Então eu vou vir aqui adicionar um gráfico. Novamente aquele cartãozinho. A gente solta aqui. E aqui ele puxou novamente da nossa aba vendas. Só que a nossa meta ela está na aba meta diária. Então a gente vai vir aqui selecionar a nossa base de dados, que é a meta diária. E aqui é a mesma coisa, a nossa dimensão do período vai ser a data, que é a nossa coluna A. E a métrica vai ser a nossa coluna de meta de venda, que é a coluna B. Então, a gente vem aqui e seleciona a coluna meta de venda. E a mesma coisa, pessoal, a gente consegue ir lá e mudar o tipo de valor que tem nessa coluna. Então, a gente vem aqui em editar a meta diária. E na coluna meta de venda, a gente troca de número para moeda em real brasileiro. E dá um concluído. Vamos fechar. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa soma de meta. Vou também deixar aqui um pouquinho mais curto e vou tirar o título ali de cima. Então vou vir no propriedades estilo, ocultar nome da métrica. Beleza? E agora, pessoal, o atingimento. Como que a gente faz isso? O atingimento nada mais é do que o valor da venda dividido pelo valor da meta, né? Então, como que a gente pode fazer isso aqui no Looker Studio? A gente vai mesclar essas duas informações. Então, eu vou selecionar esse aqui primeiro, segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse nesse outro aqui, para selecionar os dois juntos. Quando a gente selecionar, eu vou clicar com o direito em cima de qualquer um dos dois. Vou descer aqui a barra de opção e vou escolher combinar dados. Então, ele vai mesclar essas duas abas de base de dados em uma só. E a gente consegue fazer contas entre elas. Então, se eu quiser somar vendas com metas, eu consigo. Se eu quiser dividir vendas por meta, eu consigo. E qualquer operação aí a gente consegue fazer, tá? Então, eu vou jogar aqui para o lado, certo? E caso a conta ali não der certo, a gente vai alterar ela aqui na métrica, né? Então, a gente seleciona aqui,
vai vir na opção aqui, ó, da esquerda da métrica. E aqui ele vai mostrar para a gente, ó, o que que ele está fazendo. Ele está somando a coluna de vendas, certo? E ele divide pela soma da nossa meta. Então foi o que eu falei, ele vai pegar aqui a soma dessas vendas dividido pela meta e assim ele vai conseguir encontrar aqui o atingimento, tá? Então aqui ele já fez a mesclagem certinho para a gente. Se eu quisesse somar esses dois valores, era só eu trocar esse sinal aqui por um mais e ele vai fazer a soma deles. Mas como a gente quer o atingimento, então a gente faz realmente aqui a divisão e vamos dar aqui um aplicar. Então o atingimento aqui ele está dando 189%, só que essas vendas ele está somando os dois vendedores, tá? Então quando a gente filtrar por vendedor, o atingimento aqui ele vai diminuir um pouco e vai estar mais exato aqui os nossos valores. Eu vou apenas centralizar a nossa porcentagem. Então vou vir aqui em estilo e deixar centralizado aqui o valor da métrica. E também eu vou deixar apenas com uma casa decimal. Então eu vou vir aqui em cima, na precisão decimal, e vou colocar 1. Que ele vai ficar só a primeira casinha aqui depois da vírgula. Agora, como que a gente coloca aqui o nome do vendedor para aparecer apenas o nome? É o seguinte, aqui também eu vou copiar o texto, então vocês podem inserir aí o texto que vocês quiserem. Vou deixar aqui como vendedor. E para a gente fazer isso daqui, eu fiz meio que uma gambiarra, né? A gente pode adicionar aqui um gráfico e escolher a opção de tabela. Vamos colocar aqui um pouquinho para baixo. Ele vai carregar aqui no nosso dashboard. E essa tabela que eu vou utilizar para aparecer o nome do vendedor. Então, eu vou trocar aqui a nossa base para a base de vendas, certo? Que é a nossa abinha aqui da base de dados. Então, aqui eu já escolhi a nossa base. Dimensão do período não é necessário colocar, mas pode colocar também. Então, vou colocar aqui a data. E aqui eu vou tirar algumas colunas. Então, a métrica a gente não vai utilizar. Eu só quero a dimensão, que vai ser o nome do vendedor. Então, aqui na direita, onde aparece o X, eu vou retirar. E essa coluna de números da linha, eu também vou tirar. Então, a gente vem aqui no estilo e vamos procurar aqui a opção de tirar. Então, números das linhas, a gente tira. E também eu vou tirar a paginação aqui de baixo. Nessa opção aqui, mostrar paginação, a gente retira também. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais curto. E agora, na configuração, a gente vai deixar a opção aqui da dimensão como vendedor, que seria aqui a nossa coluna do nome do vendedor. Então, ó, tá vendo que está aparecendo os dois vendedores que a gente tem aqui na nossa base de dados, que seria essa coluna. Só que eu só quero que apareça um só, né? Aquele que a gente for escolher. E aquele vendedor, quando ele for entrar no dashboard dele, só vai aparecer o nome dele. Então, aqui a gente vai configurar para ficar apenas uma linha também. Então, clicando na tabela em propriedades, na configuração, a gente vai descer aqui um pouco nas linhas por página e deixar apenas uma linha. Então, agora ele só está me mostrando um vendedor apenas. Então, eu vou encurtar mais ainda essa tabela. Vou jogar aqui em cima. Eu também vou retirar esse título aqui. Então, vou vir em propriedades estilo. E vou retirar aqui, ó, mostrar cabeçalho. Certo? Agora só apareceu o nome do vendedor. Eu posso aqui aumentar o tamanho da letra. Por aqui 28. E vou centralizar para ficar um pouco mais bonito. Certo? Então foi quase igual ao que eu fiz aqui. Né? Aqui eu só deixei um pouco mais bonitinho. E aqui ele aparece Renata porque está em ordem decrescente. Tá? Então quando a gente fazer o filtro por vendedor, ele vai aparecer o nome de cada vendedor aqui certinho. Então aqui eu vou adicionar também um filtro do vendedor só para a gente fazer o teste. Vou aqui adicionar o controle. Lista suspensa. Vou deixar aqui do lado. Olha, aqui ele já me trouxe certinho o que eu precisava. A base de vendas, dimensão a data e o campo de controle o vendedor.
Então era exatamente o que eu queria. A métrica a gente não precisa aqui. Então eu vou vir aqui e tirar. Apertar no X. Se a gente clicar agora no nosso filtro, a gente consegue escolher aqui qual vendedor que a gente quer ver os dados. Então o Pedro, vou clicar aqui somente. Tá vendo? Mudou aqui o nome para Pedro. E também os valores mudaram de acordo com o que tem lá na base de dados. E se eu quiser apenas a Renata, eu venho aqui também e coloco a Renata. Certo? E para o vídeo ficar um pouquinho mais completo aí, eu vou mostrar como que a gente troca a cor aqui, dependendo do valor do atingimento. Então a gente vem aqui em editar, clicamos aqui no número do atingimento, propriedades, estilo, e aqui a gente adiciona uma regra de formatação condicional. Então a gente vai aqui em adicionar, cor única, aqui a gente vai deixar, né, os valores e a condição que a gente quer. Então a gente vai colocar duas condições, uma para aparecer verde e outra para aparecer vermelho. A primeira é a opção de verde. Então a gente coloca aqui maior que, a gente põe 1. O 1 ele vai representar o 100%. Então se for maior que 1, né, ou seja, maior que 100%, ele vai ficar verde. Então aqui a gente colocou 1 e aqui embaixo a gente escolhe a cor. Então eu quero que apareça, né, na célula a cor verde. Vou colocar esse verde clarinho e dou um salvar. Então, ó, tá vendo que ele já ficou verde porque ele está acima de 100%. E agora a gente vai colocar outra regra para vermelho. Então a gente vem aqui novamente em adicionar cor única quando for menor que 1. Então, quando for menor que 100%, ele vai ficar vermelho. Então a gente também vem aqui na cor, tá certo? Células, e escolhemos aqui a cor vermelha. Ou você pode escolher a cor que você quiser também. Então, se a gente seleciona aqui o vendedor Pedro, a gente consegue ver aqui a nossa métrica em vermelho, porque está abaixo de 100%. Nesse vídeo, pessoal, eu não vou mostrar ainda como faz o gráfico, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, mas se vocês quiserem, se vocês precisarem que eu ensine como fazer, coloca nos comentários aí que eu preparo uma aula só de gráficos, né? Como que a gente constrói esses gráficos. E agora, para funcionar, né, o nosso filtro por e-mail, nosso dashboard aqui, quando a gente for compartilhar com os nossos vendedores, a gente precisa vir aqui no menu Recurso, Gerenciar fontes de dados. A gente vai vir aqui na nossa aba de vendas, em editar, e ativar aqui o filtro por e-mail, como eu tinha mostrado no começo do vídeo. Então a gente seleciona aqui, seleciona o campo que está os e-mails, né, que seria a nossa coluna e-mail vendedor, e clicamos aqui na opção permitir, e damos aqui um concluído. Podemos fechar. Então aqui a gente está vendo que a gente não está vendo os nossos dados, porque o e-mail que eu estou logado não é nenhum dos e-mails dos vendedores ali. A meta a gente consegue ver porque a meta não tem nenhuma coluna de e-mail, certo? E caso você tenha uma meta para cada vendedor, você precisaria também colocar uma coluna de e-mail aqui. E aqui nos recursos, gerenciar fontes de dados, na aba de meta, eu também precisaria ativar aqui a opção de filtrar por e-mail. Tá? Então ficaria certinho. Depois que você ativou aí a opção, basta apenas você vir aqui no botão compartilhar e colocar o e-mail aqui dos seus vendedores, dos seus funcionários aí que você precisa disponibilizar os dados aí para cada um, né? E colocar essa opção aqui de leitor para que eles não consigam editar nada do dashboard. Pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a aprender mais uma função aí do Looker Studio. E lembrando, pessoal, se vocês conseguirem me ajudar, se inscrevam aí no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa aí o joinha que ajuda bastante aqui a compartilhar com mais pessoas. E deixa aí nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida aí que eu possa estar trazendo para vocês. E também dê o seu feedback aí, se a aula está sendo interessante para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar. Não se esqueçam, pessoal, de pegar a base de dados lá no link da descrição. E nós nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.